quero, com muita alegria em nosso coração, neste dia de domingo, saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos iniciar a partir de hoje a nossa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Eu convido a cada um dos senhores, das senhoras, jovens, adolescentes e crianças para participarem conosco desta sequência de estudos que faremos a partir de agora, nesta nova fase em que estamos numa questão de saúde pública no Brasil e no mundo, e atendendo à determinação e a recomendação do poder público, nós acatamos. Estamos em nossa igreja com os cultos sem frequência, sem somente essa versão online para estudo bíblico, para que os irmãos possam compartilhar e assistirem, compartilharem com as demais pessoas, vossos familiares, amigos, queiram ajudar nesse sentido de esclarecimento sobre os últimos tempos, sobre a época que nós estamos vivendo, sobre o período que nós estamos vivenciando. Confesso que é um momento difícil, é um momento de aflição que a humanidade passa, muitas pessoas passando por angústias, as nações passando por angústia, mas ao mesmo tempo eu confesso sinceramente, meu coração se alegra, porque a Bíblia diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós somos uma geração privilegiada, uma geração que está aguardando a redenção do Senhor. Muito em breve, a nossa redenção acontecerá. Portanto, nós estamos para esclarecimentos, irmãos. Nós vamos estar iniciando essa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Na realidade, existe um certo receio de muitas pessoas ao estudarem sobre o livro de Apocalipse, mas na realidade o livro de Apocalipse ele não é misterioso, ele não é nenhuma coisa impossível de ser entendida. O próprio nome diz Apocalipse, é o livro da revelação. Se é o livro da revelação, ele é um livro claro, ele é um livro aberto, ele não tem coisa obscura nele, ele tem toda a parte do livro de Apocalipse, ele é uma revelação. E eu quero compartilhar com todos vocês a partir desse momento. Nós vamos estar iniciando uma série de estudos bíblicos e eu quero pedir que vocês compartilhem isso com os vossos amigos, familiares, quem vocês tiverem, os contatos nas redes sociais, para compartilharem conosco desse momento tão especial que é aprendendo daquilo que Deus revela para nós através da sua palavra. E eu quero ler com vocês, nós vamos estar lendo e trabalhando Apocalipse versículo por versículo. Esse estudo sobre o livro de Apocalipse, ele vai, provavelmente, nós vamos ir até o final do ano, com uma ou duas publicações, com uma ou duas mensagens por semana, e eu quero pedir que cada um dos senhores, das senhoras que iniciam conosco nesse estudo, compartilhe com mais pessoas, convide mais pessoas a participar desse estudo bíblico, que vai ser de muita bênção na vida de cada um de vocês, e essa bênção seja extensiva a mais e mais pessoas para alcançar a vida eterna. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Este é o primeiro versículo do livro de Apocalipse. Eu quero iniciar com este versículo, esta fala aberta, de forma bem clara, sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos trabalhando versículo por versículo, palavra por palavra. Não vamos pular uma palavra sequer, vamos indo palavra por palavra, e Deus vai nos dando graça e entendimento, e também a todos que me ouvem, dando esse entendimento na compreensão que o Espírito Santo nos auxiliará
nesta missão tão maravilhosa e tão gloriosa. O livro de Apocalipse, ele inicia então revelação de Jesus Cristo. Quando diz revelação, ele fala de uma coisa que ela é aberta, é uma coisa que ela é revelada, é uma coisa que ela é notória, uma coisa que ela está às claras, não é algo obscuro. Revelação de Jesus Cristo. Quando diz de Jesus Cristo, fala Jesus. Jesus era um nome comum na época. Jesus era um nome comum, como José, como João hoje, como Antônio, tá? São nomes comuns. Agora, Jesus Cristo, não. Cristo é aquele que cumpriu o seu ministério, nasceu de uma mulher, cumpriu o seu ministério, foi para a cruz, ressuscitou, subiu ao céu e hoje está à direita de Deus. Esse é o Cristo. O Cristo é o que passou pela cruz. O Cristo é aquele que foi até a morte de cruz, e esse é o tema central do Evangelho da salvação. É a mensagem da cruz. Através da cruz, há salvação. Através da cruz, há perdão. Através da cruz, há misericórdia. Através da cruz existe a graça abundante. Através da cruz, a vida mais perdida pode encontrar o Salvador. Através da cruz, a pessoa pode estar numa situação completamente depravada, afastada de Deus, sem valor nenhum, nem para a sociedade, nem para a sua família. Mas se a pessoa chegar por meio da cruz, a pessoa pode alcançar a oportunidade da vida eterna. Portanto, é revelação de Jesus Cristo. Quando fala de Jesus Cristo, fala de uma autenticidade, de uma coisa pura, de uma coisa que ela é real, de alguém que tem autoridade, de alguém que tem legitimidade para expressar essa opinião. Então, na realidade, quando a Bíblia fala sobre que revelou aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, a Bíblia fala que o propósito de Deus é que tudo que Ele faz, Ele mostra para o homem, Ele revela para o homem, Ele torna claro isso para o homem. Da mesma forma como lá no início, quando houve o dilúvio, Deus não mandou o dilúvio sem avisar o homem. Deus avisou, Deus chamou Noé, comunicou, e Noé foi o pregoeiro dessa palavra por 120 anos, anunciando esta mensagem, e o povo continuou com o coração endurecido por livre e espontânea vontade. Então a salvação, ela é através do livre-arbítrio das pessoas. A salvação, ela é de livre escolha, porque Deus mostra, Deus revela, Deus orienta. Agora a pessoa tem a livre escolha, se quer continuar ou não, se quer aceitar ou não, se quer receber o perdão ou não. O qual testificou, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus, O que é o parâmetro pelo qual Deus vai julgar as pessoas? É pela palavra de Deus. Todas as pessoas que estão no mundo civilizado, que conseguem ter leitura, conseguem ter entendimento, vão ser julgados pela palavra de Deus. Tá? Existem pessoas que não tiveram oportunidade, por exemplo, uma tribo de índio que mora lá na Amazônia. Ele não tem como ser julgado pela palavra de Deus, porque ele não teve acesso à palavra de Deus. Mas ele vai ser julgado pela sua consciência. Aí é um outro fator. Pela sua consciência, no qual ela adverte, a consciência adverte, orienta, explica. A consciência da pessoa, ninguém precisa estar escrito, por exemplo, que a pessoa não pode matar outra pessoa. Agora, na consciência da pessoa já nasce com isso, com esse conceito inato. É um princípio que já existe na mente da pessoa, e isso a pessoa já sabe que precisa levar em consideração isso aí. Por exemplo, o conceito de respeito aos velhinhos, tá? De amparo aos necessitados. Isso não precisa estar escrito na Bíblia. Isso é um conceito já que a pessoa nasce com isso e leva em consideração isso por toda a sua vida. Agora, a pessoa tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o parâmetro é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é revelada. A
palavra, ela traz uma explicação para a vida da pessoa, para o bem da pessoa, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, quando fala do testemunho de Jesus Cristo, fala daquela obra que Jesus veio fazer nessa terra, e Jesus mostrou que todas as pessoas podem ter oportunidade de salvação. Não existe uma pessoa que ela não tem oportunidade de salvação. Todas as pessoas têm oportunidade de buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Quando a pessoa, por exemplo, parte para a eternidade, sendo criança ainda na sua infância, a pessoa partiu para a eternidade, a pessoa não estava ainda na idade do discernimento, do conhecimento pleno. Essa pessoa vai alcançar a salvação pela infinita misericórdia de Jesus Cristo. Tá? A pessoa que ela alcançou, mesmo uma idade mais madura, uma idade maior, mas a pessoa não tinha o discernimento suficiente, a pessoa ele não tinha uma mente que funcionava corretamente, a pessoa é fraco de mente. Essa pessoa também, mesmo tendo 30, ou 40, ou 50 anos e partiu para a eternidade, a pessoa vai alcançar a salvação. Por quê? Porque ele não teve o discernimento para entender sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, nós temos um Deus que ele é justo, um Deus que é maravilhoso, um Deus que opera de uma forma maravilhosa, um Deus que dá oportunidade na vida das pessoas e que Deus leva em consideração todos esses fatores. Agora, a pessoa que ele tem o discernimento lúcido, uma mente perfeita, ele precisa sim atentar à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo, que são as duas vertentes no qual Deus utiliza como parâmetro, como metro, como medida de aferição para a salvação ou a perdição de uma pessoa. Então, o testemunho de Jesus Cristo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele abriu seus dois braços, ele trouxe um testemunho público de que a partir daquele momento a salvação era por aquele meio. De um lado o homem caído, o homem perdido, de outro lado um Deus santo. E Jesus fez essa ponte, Jesus fez essa ligação entre um homem caído e um Deus que é justo e que é santo. E todos os que quiserem a partir daí alcançar a salvação, precisam vir por Jesus Cristo para a salvação, o qual Deus testificou da palavra e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado significa a pessoa bem-sucedida. Bem-aventurado significa a pessoa feliz. Bem-aventurado é uma pessoa realizada. E sabe quem que é realizado de acordo com a ótica divina, de acordo com a ótica do Evangelho? É a pessoa que ele lê e que ouve as palavras desta profecia. Bem-sucedido não é a pessoa que alcançou um determinado status, uma posição, um valor de salário ou tanto em bens de capital. Não, bem-sucedido, de acordo com a Bíblia, é aquele que alcança uma herança incorruptível, a qual não se pode murchar, guardada nos céus, e que esta sim tem um valor e alcance eterno. Portanto, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Bem-aventurado aquele que dá valor. Bem-aventurado aquele que não menospreza. Bem-aventurado aquele que valoriza essa palavra. Bem-aventurado é aquele que ouve e, pelo princípio da prudência, ele dá valor a essa palavra, ele entra pelo caminho, se humilha na presença de Deus, ele dobra os seus joelhos, reconhece Jesus como Salvador da sua alma, pede perdão dos seus pecados, Jesus escreve o seu nome no livro da vida e ele alcança esta vida eterna. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Quando a Bíblia diz o tempo está próximo, o tempo de Deus ele é um tempo contado diferente do nosso tempo cronológico, do nosso tempo que nós estamos acostumados na realidade. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ninguém tem como afirmar, eu não tenho como afirmar que a volta de Jesus pode estar ocorrendo hoje, ou daqui 1 ano, ou daqui 5 anos. Não. Toda pessoa que se atreve a marcar uma data, a pessoa falha grandemente. O que nós podemos dizer claramente, pela Bíblia Sagrada, que os sinais referentes à vinda de Cristo, esses sinais já estão ocorrendo e já ocorreram e já se cumpriram plenamente. Então, os sinais da vinda de Jesus, preditos que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24, capítulo 25, tá? Quando Jesus explica sobre isso, quando nós lemos lá no livro de Daniel, que nós vamos trabalhar sempre nessa interface entre o livro de Apocalipse, entre o livro de Daniel, entre aquilo que Jesus falou em Mateus, em Lucas, são essa área que nós vamos trabalhar conjuntamente, aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, em que o apóstolo Pedro falou na sua primeira, na segunda carta, falando sobre os sinais da vinda de Jesus. E nós vamos ver que todos esses sinais já se cumpriram e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E a Bíblia diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está se aproximando. Versículo 4. No epígrafe diz o seguinte: dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, ele começa o versículo 4 da seguinte forma: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele coloca 2 pontos. São 7 igrejas de destaque na época da igreja primitiva, e que João, como foi um dos apóstolos, na realidade ele foi o apóstolo único que ele atingiu a fase senil, a fase da velhice. Ele foi o único que teve cabelos brancos. Todos os outros apóstolos foram martirizados assim precocemente, uns com 30 e poucos anos de idade, outros foram martirizados com 40. Assim, existem informações de alguns que foram martirizados até com 50 anos, e dificilmente um dos apóstolos tenha passado dos 50 anos de idade. O único que atingiu a fase da velhice foi o apóstolo João. E ele, pelo conhecimento que tinha de todas aquelas igrejas, Deus usa essas figuras dessas igrejas como exemplos, com mensagens claras, com mensagens diretas. Na realidade, quando a Bíblia fala da revelação do Apocalipse, ele fala de toda uma sequência de acontecimentos que aconteceriam tanto no aspecto histórico, desde aquela época, quando da inauguração da igreja no dia de Pentecostes, vem vindo toda essa sequência de história e leva até o momento do arrebatamento da igreja, da segunda fase da vinda de Jesus, quando ele virá em glória, depois, na realidade, o milênio, tá? Depois o juízo final, o eterno estado, tanto de salvos quanto de perdidos. A Bíblia, tudo ela explica isso aí. Agora, eu quero, como hoje é o momento inicial da gente compartilhar essa informação com os irmãos, eu quero apenas, na realidade, dar um esclarecimento sobre, na sequência das aulas, como a gente vai trabalhando, tá? Então, vai começar desde o aspecto histórico, lá no início, nós vamos adentrar no período da atualidade, o que nós estamos vivendo, os sinais que nós estamos passando hoje, aonde isso se insere na Bíblia Sagrada. Eu quero, por exemplo, vou citar um exemplo que nós vamos trabalhar, que está na Bíblia, que João viu e que nós estamos vivenciando hoje. Por exemplo, sobre o câncer de pele. Câncer de pele, ele é algo fruto da modernidade, e eu vou explicar pelo aspecto da ciência, o que é o câncer de pele, como que isso surge, tá? E eu vou explicar para os irmãos, dentro da Bíblia, que João viu o câncer de pele.
tá? E como que isso se insere hoje nos tempos atuais como um dos sinais dos tempos da vinda de Jesus, tá? Eu vou explicar, por exemplo, na realidade, essa questão da poluição que existe hoje nos mares, da poluição que existe no espaço, tudo isso na Bíblia vai demonstrando, tá? Das epidemias, das pandemias, nós vamos observar como que isso se insere, cada ponto, dentro do cumprimento da Bíblia Sagrada. Nós vamos ver tudo isso que está ocorrendo, todos esses sinais, tá? Grandes acontecimentos hoje, por exemplo, os movimentos sociais que ocorrem, movimento feminista, movimento da juventude, movimento de tal grupo que se sente excluído, esses movimentos sociais, aonde se insere isso no contexto da vinda de Jesus? Nós vamos mostrar para os irmãos passo a passo. Portanto, esse momento inicial, eu estou passando esse resumo, na realidade, esse resumo do que nós vamos trabalhar na sequência, e eu quero desde já agradecer a cada um dos internautas que têm compartilhado conosco nesse momento tão especial. E assim, a partir já da próxima semana, já estaremos semanalmente, com pelo menos 2 inserções semanais, trabalhando, explicando Apocalipse, versículo por versículo. Compartilhe com os vossos amigos, familiares, quem você ama, quem você deseja que também tenha acesso à explicação. Nós vamos pela palavra de Deus, versículo por versículo. E eu creio que servirá de muita bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vossa vida, rica e poderosamente. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero orar juntamente com você nesse momento que nós estamos vivendo. Ore juntamente comigo no recinto do seu lar, onde você está. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer neste momento oportuno, Senhor, em que o Senhor nos abre as portas através desse meio, através desse canal, Senhor. Ao Senhor a honra e a glória. Nós estamos nesse propósito, Senhor, a partir de hoje, iniciando, Senhor, nesta caminhada, de cooperarmos com esclarecimento, Senhor, com a iluminação do Teu Espírito Santo, que é o nosso amigo nesta caminhada. No esclarecimento sobre o Teu propósito nesses últimos tempos que estamos vivendo. Tempo de indefinições, tempo de grande angústia, tempo de choro, mas a nossa redenção se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Abençoa as pessoas de perto ou de longe. Abençoa, Senhor amado, a cada um dos nossos irmãos no mundo todo. Abençoa a obra missionária. Quero também orar, Senhor, a Ti em prol de cada pessoa, Senhor, que está no recinto do seu lar, em qualquer lugar. As pessoas que estão nas suas casas, Senhor, as famílias. Senhor, usa esse momento como um momento de aproximação das famílias, de perdão e de reconciliação, e para buscarem ao Senhor enquanto se pode achar. Senhor Jesus, abençoa desde as criancinhas pequenas, Senhor, aqueles recém-nascidos, abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, Senhor. Senhor, dai graça para que cada um possa compreender esse momento que nós estamos vivendo, Senhor, dentro da sua fase. Mas dai graça, guarda os seus sentimentos, Senhor. Abençoa a juventude, abençoa, Senhor, amados casais, as famílias, as pessoas da melhor idade, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão longe de casa, em decorrência talvez do seu trabalho, se não puderam retornar para casa. Mas abençoa e guarda, Senhor. Abençoa aqueles que estão nas estradas, Senhor. Guarda, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde que estão nos hospitais, que estão em todos os locais de atendimento à saúde da população, Senhor. Abençoa essas pessoas de uma forma especial. Proteja eles, guarda eles, Senhor. Cubra com o Teu precioso sangue. Senhor amado, abençoa de uma forma especial e maravilhosa. Abençoa os pais de família.
Abençoa aqueles que estão desempregados, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos. Abençoa aqueles que estão presos. Abençoa, Senhor amado, aqueles que estão em depressão. Abençoa aqueles que estão passando por um momento de angústia. Abençoa, Senhor, aqueles filhos de pais que se separaram, Senhor, que estão com angústia no coração. Senhor, usa de misericórdia, Senhor, usa de compaixão, Senhor amado. E abençoa, Senhor, que esse momento seja um momento que isso possa ser usado para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Todo esse contexto que humanamente é tão desfavorável, Senhor. No momento de muita angústia no coração de tantas pessoas no mundo afora. Mas, Senhor, que as pessoas possam se voltarem para Ti. Que as pessoas possam compreenderem que o modelo de enfrentamento humano, ele é limitado. Que a pessoa precisa de algo maior. Precisa de um Salvador. Senhor amado, as circunstâncias da vida são tão adversas. E com o barquinho construído pelo homem, ele já encontra dificuldades para navegar no mar desta vida. Quem dirá no mar da eternidade? A nossa vida é tão limitada, Senhor. O nosso potencial é tão limitado. Os nossos recursos são tão limitados. E nós precisamos, em primeiro lugar, de um Salvador, que esteja conosco nesta caminhada. E quando terminar a nossa jornada aqui, seja hoje ou seja amanhã, através da morte ou através da vinda de Jesus, nós possamos ter alguém que nos recolha na eternidade, nos portais eternos, e que possa dizer para nós: muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu quero te louvar por esse momento tão maravilhoso. Abençoa a humanidade. Abençoa a nossa querida cidade de Toledo. Abençoa o estado do Paraná. Abençoa o nosso querido Brasil. Abençoa as autoridades constituídas. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Dai graça, dai entendimento, dai lucidez nesse momento para tomar as medidas corretas e sensatas, Senhor, diante do momento que estamos vivendo. Dai graça, Senhor. Abençoa a humanidade. Abençoa, Senhor. Senhor, e aqueles que nesse momento estão tomando uma decisão, pedindo perdão dos seus pecados. Perdoa, Senhor, purifica. Aqueles que estão retornando para o Senhor, Senhor, conceda da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa, Pai. Usa de misericórdia. Muito obrigado pela obra redentora do Calvário. Muito obrigado pela grande obra que o Senhor continua fazendo em nosso meio. Muito obrigado porque a porta da salvação neste momento continua aberta. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima semana. Vamos estar entrando passo a passo no livro de Apocalipse e Deus vai nos abençoar nessa caminhada. Deus abençoe.